Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Núcleo de Estudantes Angolanos da Universidade Europeia. Eu sou o Quieto de Souza, sou estudante da Licenciatura de Ciência, Dados e Gestão. E eu sou a Camila dos Santos, estudante da Licenciatura em Gestão. E para o nosso primeiro episódio, nós temos uma ilustre figura, a doutora Marivalda Gonçalves. Uma salva de palmas. Doutora, seja muito bem-vinda. É uma honra ter a doutora aqui conosco. A nossa universidade, a Universidade Europeia, é uma universidade que tem uma comunidade de estudantes angolanos muito grande, que vem crescendo cada dia que passa, e é muito interessante termos aqui uma figura como a doutora, e nós queremos, já se despaça a doutora para que fale um pouco sobre si e aquilo que vem trabalhando. Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que nos estiverem a assistir. Antes de mais, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui e poder agregar um bocadinho de valor, poder esclarecer aqui algumas dúvidas, algumas inquietações que eu sei que são inerentes à condição de estudante. Eu chamo-me Marivalda Gonçalves, sou solicitadora. Já atuo na solicitadoria, como solicitadora vai fazer 2 anos, mas como consultora jurídica há mais de 10 anos. Okay. Entretanto, eu sou licenciada em Direito e estou agora na Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução em Lisboa. Portanto, estou agora a colaborar também com a estrutura da AIMA na questão da instrução dos processos de autorização de residência, da CPLP, das renovações das autorizações de residência e das manifestações de interesse. Uau. Então, eu creio, espero que possa contribuir aqui com... algumas dúvidas que possam ter. Não, com certeza que vai, porque como estávamos a conversar há bocado lá fora, nós temos uma grande comunidade de estudantes angolanos e torna-se uma preocupação aspectos do género, porque muitos dos que vêm não têm essa orientação, não sabem onde se dirigir, quando chegam cá, qual é a primeira preocupação que devem ter, os primeiros documentos, como mexer, e nós achamos de extrema importância, vamos aqui reiterar os agradecimentos por ter aceito o nosso convite, porque lá está, os estudantes precisam desse apoio e quem melhor que o núcleo de estudantes angolanos da universidade para estar aqui a interceder, a interpelar pelos nossos estudantes angolanos. Muito bem. Portanto, nós agora vamos começar a nossa entrevista, que vai ser separada em blocos. Ela vai ter 4 blocos para que nós consigamos agrupar as perguntas de acordo aos seus temas, se assim podemos dizer. O primeiro bloco será então a adaptação dos estudantes angolanos em Portugal. Então, para começarmos aqui neste bloco, a primeira pergunta que nós temos à doutora é, do ponto de vista legal e social, que dificuldades ou que obstáculos os jovens angolanos, então no nosso contexto, os estudantes angolanos, passam assim que chegam a Portugal? Bom, os primeiros obstáculos são mesmo os obstáculos referentes à documentação. Pronto. Nós sabemos que para o processo de imigração começa sempre no país de origem e é muito importante saber de antemão qual é a documentação necessária para o tipo de visto que se vai requerer. No caso, o estudante, aquela pessoa que vem para estudar, tem que saber, primeiro, eu sei que há algumas questões, por exemplo, em termos também de documentação, mas, primeiro que tudo, acredito que é procurar o consulado, não é? No caso, o consulado de Portugal em Angola, para tentar saber qual é a documentação necessária para o pedido do respectivo visto. Reunir toda esta documentação, dar entrada do processo e, quando obter o visto, vem para Portugal e aí também começa o outro processo, que é a questão da residência, de obter uma residência como estudante em Portugal. No caso, ele tem que começar por procurar a AIMA. Alguns vistos
atribuídos pelo consulado já prevêem um agendamento, já vem com um pré-agendamento, ou seja, o estudante vem para Portugal, não precisa de ter aquela preocupação em procurar a AIMA na questão do agendamento, porque ele já vem com este pré-agendamento, que é o que é mais difícil nestes dias. Entretanto, ele com um pré-agendamento já aqui em Portugal tem que procurar. Pronto, se ele conseguir ir diretamente à AIMA e não vir que não está... se ele conseguir ir até a AIMA e vir que pronto, o processo está a decorrer calmamente, ok. Caso ele note alguma dificuldade, procurar sempre um profissional que lhe possa auxiliar nessa área, um solicitador, um advogado que lhe possa auxiliar. E reunir também a documentação necessária para a atribuição do respectivo título de residência. Lembrando que muitos, eu sei, porque eu tenho acompanhado, para como é que eu posso dizer, o processo se concretizar, no caso o processo de estudo, é necessário mesmo ele ter uma autorização de residência. Pronto. Ou então um visto específico que lhe permita estar em território nacional durante todo o tempo que ele vai fazer a licenciatura ou durante todo o tempo que ele vai estar aqui a estudar. Exatamente. Okay. Antes de passarmos para a próxima pergunta, é só para destacar que isto que a doutora disse é muito importante, porque nós, enquanto núcleo, recebemos muitas mensagens nas nossas redes sociais de pessoas que querem vir estudar para cá, para a Universidade Europeia, como é que eu faço, em questões de vistos. Então, isto é muito importante e acredito que quem está acompanhando aí em casa já vai estar bem mais informado. Então, Cauíla, podemos passar para a próxima questão? Exatamente, e a próxima questão, ligando agora esse fio que já se começou aqui a seguir, que é com relação à tranquilidade do processo. Nós também sabemos que muitas vezes é um bocadinho turbulento e difícil conseguir que as coisas aconteçam, lá está, na normalidade, mas também muitas vezes isto deve-se ao facto de não conhecermos de facto qual é a normalidade do processo, não conhecermos de facto os procedimentos que nós devemos seguir para evitar certos constrangimentos e, portanto, a nossa próxima pergunta é: que direitos fundamentais um estudante estrangeiro deve conhecer para garantir uma adaptação mais tranquila? Bom, primeiro ele tem que saber que se ele vai para um país estudar, tem que conhecer as leis e as regras daquele país. Exato. Vem para Portugal, a maioria dos estudantes vem para Portugal maioritariamente ou essencialmente por conta da língua. É um país que fala a mesma língua, eu vou estar numa universidade, vou estar numa escola, portanto, aquilo que o professor vai dizer não vai soar um bocadinho estranho, não vou ter tanta dificuldade não vai ter aquele esforço. Então, é essencial conhecer primeiramente quais são as leis, quais são as regras que ele próprio deve cumprir. Por exemplo, nós falamos muito em direitos. A maioria das pessoas, quando me procura, doutora, quais são os meus direitos? Eu pergunto, quais são os seus deveres? Olha, estão todos aquilados. Primeiro, eu acredito que é ver os direitos, sim, mas tão importante quanto os direitos é saber quais são os deveres enquanto estudante. Para ter direito aos direitos, se assim se pode dizer, ele tem que cumprir também alguns deveres, que são ter a documentação em dia, se for estudante universitário, ter as propinas pagas, ter um bom currículo acadêmico, tem que ser um aluno que tem aproveitamento, para que depois ele possa, ok, eu tenho documentos em dia, sou um bom aluno, sou esforçado, sou como é que se diz? Sou assíduo, não falto, tenho um bom aproveitamento. Então, agora eu quero saber quais são os meus direitos. Lembrando que, por exemplo, um estudante universitário pode ter direito a benefícios para ter descontos nas propinas, nas mensalidades. Mas tudo isso parte sempre do princípio que ele tem que ter a documentação em dia para poder ter acesso a alguns benefícios. Pronto, enquanto estudantes sem a documentação adequada, ter direito a estes benefícios ou ter acesso também a alguns direitos fica... Pronto, é um pouco, não digo complicado, mas... mais trabalhoso. Pronto, existe aqui um bloqueio. Não é de todo, não consegue ter acesso a tudo por conta desta limitação que é a documentação. Sim.
É verdade, e neste ponto até há um acréscimo importante a se considerar, que eu, na verdade, também não sabia, que algumas instituições já ajudam neste processo de regularização da documentação. E muita gente não sabe que pode, por exemplo, vir para cá já com meio caminho andado, mesmo sem ser através do visto, como muito bem a doutora disse, que já vem com agendamento da AIMA. Há instituições de ensino que permitem carta de chamada, não sei qual é o termo adequado, mas eles já facilitam nesse processo. E informar-se sobre isso facilita muito o processo todo de documentação aqui, porque às vezes as escolas têm programas, têm metodologias para ajudar a auxiliar os estudantes nesse sentido, e é muito importante, como a doutora está a dizer, saber os deveres para conseguir exigir também os direitos. Exatamente. Deixar-me reforçar também o seguinte. Parte destas instituições, eu acredito que a maior ou uma das maiores instituições é mesmo o núcleo dos estudantes. Porque, por exemplo, vocês estão a fazer um excelente trabalho, desde já os parabéns por isso. Por quê? Porque quando agora vocês vão ter um bocadinho mais, não é, de conhecimento, e já vão poder passar, já vão poder responder a algumas questões que vos forem feitas, que vos forem colocadas. Exato. Mas as associações têm que estar munidas desta informação para facilitar os outros, portanto, os outros que queiram vir, que queiram também ingressar para a carreira académica fora do país de origem. Lembrando que também algumas destas instituições, portanto, facilitam, a Camila estava a falar relativamente à facilitação, por exemplo, da carta de chamada ou um termo de responsabilidade, que é o termo que se utiliza. É o chamado termo de responsabilidade. Mas nós não podemos nos esquecer de algo que também é extremamente importante. Nós verificamos constantes alterações à lei da imigração. Logo, o que se aplicava antes desta última alteração já não se aplica agora. Okay. É necessário sempre sair do país de origem com um visto adequado para o que se for fazer. No caso, estamos a falar de estudantes, o estudante tem que vir com um visto de estudante. Primeiro. Se não conseguir... já fica tudo mais complicado. Aí já fica um pouco mais complicado. Pronto. Então, tendo em conta aquilo que falamos até agora, como o enquadramento jurídico português pode facilitar na integração acadêmica e social dos estudantes angolanos em Portugal? Bom, o enquadramento jurídico português pode facilitar de que forma? Pronto, eu se calhar iria um bocadinho na leva das pessoas que dizem mas eles pedem muitos documentos. Lá está. Não é a questão de pedir muitos documentos. É a questão de que toda a documentação que é solicitada, de facto, é necessária. Um estudante, para se manter em Portugal, tem que comprovar que reúne as condições para se manter em Portugal. Um estudante universitário pode, por exemplo, estar em Portugal a estudar e a trabalhar, de forma a garantir a sua subsistência em Portugal. Mas esse trabalho não pode colocar em risco o seu percurso acadêmico. Pronto. Porque um dos requisitos para se ter a documentação e ter acesso novamente ao processo de renovação é, de facto, o aproveitamento. Se um estudante não tem aproveitamento, logo não cumpre um dos requisitos e já fica o processo um pouco comprometido. E é como eu disse, nós falamos muito de direitos, mas temos que saber também quais são os nossos deveres. Eu acredito que o ponto de partida é saber, primeiro, quais são os meus deveres, para depois poder correr atrás dos direitos. Exato. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Olha, e o processo de imigração em si é complicado e é necessário, para evitar constrangimentos, cumprir com as ditas muitas documentações, e agora nós vamos para o bloco 2, em que vamos falar justamente sobre isso. O pessoal diz que pede-se muita documentação, mas a doutora já explicou também que são documentos necessários. A pessoa tem que ter forma de comprovar que de facto está ali a cumprir, e então nós agora vamos falar sobre dificuldades e soluções a nível de documentação, e já vamos com a primeira, que é: quais são os erros mais comuns cometidos pelo estudante no processo de pedido ou
renovação do título de residência. Esse é muito importante. Quais os erros mais comuns? Acho que os advogados todos queriam uma oportunidade para poder desabafar esse ponto. É como se fosse um consultório, é como se fosse um consultório psicológico, qualquer coisa assim do género. Tipo, deixem-nos falar. Os erros mais comuns são mesmo a apresentação da documentação. Ok. Assim, um caso à parte, por exemplo, existem documentos que têm um prazo de validade muito curto. Sim. E muitos estudantes o que é que fazem? Eles trazem a mesma documentação que veio, por exemplo, que foi utilizada no processo de pedido de visto, é a documentação que nos apresentam. E nós eles chegam ao escritório e falam: isto aqui vai ter que trazer tudo de novo. Não, mas doutor, eu trouxe. E disseram tenho. que... O disseram, nós passamos-nos com o disseram-nos. Disseram-me que esta documentação mas pode a minha prima servir. já fez, a minha tia. Olha, Ali na net. assim, exato, obrigada, é isso mesmo. Então, um dos erros passa mesmo pela documentação em si. Para obter, por exemplo, o título de residência, a documentação exigida é uma. Nomeadamente, o mais importante é sempre o passaporte. Um estudante tem que ter sempre o passaporte válido no território nacional, porque é o documento que é o primeiro documento. Depois, aqui em Portugal, tem que ter o número de contribuinte. É o outro segundo documento mais importante para poder ter acesso a qualquer coisa. Abertura de conta bancária, ou mesmo depois para o processo, por exemplo, de trabalho. Ele precisa de ter um número de contribuinte para poder trabalhar. Depois tem que ter o comprovativo em como está, de facto, matriculado numa universidade. Tem que ter também um comprovativo em como tem as propinas em dia, não tem dívidas à universidade. E pede-se também, em alguns casos, uma declaração de assiduidade, que é uma declaração em como a universidade diz que o aluno é um aluno assíduo, não tem faltas, não, pronto. Em alguns casos também de alguns processos que eu já tratei, também já me foi exigida essa documentação. Achei um bocadinho estranho, mas isso quando eu estava fora. Agora que eu estou por dentro, não acho, assim, é sério mesmo, não acho nada estranho. E não é que se peça muita documentação, é que é mesmo necessário. É que nós estamos às vezes a analisar um processo e ficamos assim... Pronto, faltava aqui mais alguma coisa. Pronto. Depois, para o processo de renovação, em alguns casos já não é exigido tanta documentação. Lembrando que aqui há uma diferença. Imaginemos que, por exemplo, a pessoa que vem, o estudante que vem com um visto, com um pré-agendamento, já não entrega a mesma documentação que um que vem e vai fazer o processo todo do início. Isso é muito importante. Okay? Ele já vem com meio caminho andado. Ele já vem com um pré-agendamento, portanto, não está ao mesmo nível que os outros estudantes, porque o próprio sistema já tem em sua posse a documentação que foi apresentada, por exemplo, na altura do pedido do visto. E, quanto muito, quem vai analisar depois aquele processo que já veio com pré-agendamento, portanto, pode ou não pedir um documento, por exemplo, um registro criminal que esteja desatualizado, ou um comprovativo de morada, ou algum documento que ache necessário. Ao passo que o estudante que vem ainda vai correr atrás do agendamento e vai correr atrás dos documentos, portanto, ele a caminhada dele é um bocadinho mais longa. Ok. Doutora, aproveitando a deixa desta documentação e dos prazos, o que é que a lei em Portugal diz sobre os prazos e a responsabilidade do estudante frente aos processos da AIMA? Pronto. O que é que a lei diz? Por exemplo, nós sabemos que a AIMA tem 90 dias para decidir um processo. Um processo de atribuição ou atribuição de autorização de residência. Contudo, estes prazos hoje, nós sabemos que estão a ser largamente e amplamente ultrapassados por conta da conjuntura atual, por conta de como está o sistema hoje em dia. O prazo normal existe, de facto, que é o prazo de 90 dias. Vemos alguns processos a serem concluídos em 90 dias, outros em menos de 90 dias e outros bem mais do que 90 dias. Pronto, isso é o que a lei diz.
quanto aos estudantes, portanto, o prazo é igual para todos. Okay? A AIMA tem o prazo de 90 dias para decidir aquele processo de atribuição do título de residência. E há alternativas, há vias legais por onde recorrer quando não são justificados os atrasos nestes prazos? Sim. A chamada ação judicial, que toda a gente fala. Portanto, existe um processo que é ação de intimação junto do Tribunal Administrativo, que visa notificar aquela instituição, no caso a AIMA, de que, olha, este prazo já foi ultrapassado. Qual é a resposta que vocês têm a dar a este cidadão? Já ouvimos imensos vídeos de pessoas que dizem, olha, já passou os 90 dias, então isso significa que o seu processo está concluído. Parem com isso. Não é bem assim. Não é mesmo bem assim. Existem, de facto, mecanismos. Um deles é este, né? A chamada ação judicial. Portanto, para a AIMA ser notificada de que já ultrapassou aquele prazo e ela própria também se pronunciar. O tribunal notifica a AIMA notifica o tribunal e o tribunal notifica, portanto, o advogado e consequentemente, o requerente daquele processo. Mas, é assim, até estas ações estão a ter os prazos também amplamente ultrapassados, porque são imensos processos. Muito bem. Doutora, muito rapidamente, eu gostaria de saber da parte da doutora, que medidas é que nós podemos tomar enquanto nós estamos nestes processos para evitar, infelizmente nós temos pessoas mal intencionadas, evitar fraudes, porque já aconteceu particularmente com pessoas chegadas a mim, e gostaria de saber que precauções nós podemos tomar para não cair em sarilhos, né, nos processos. Bom, isto é um pouco complicado, é um pouco difícil. Por quê? Porque existem imensos profissionais no mercado e existem também imensas pessoas que não são profissionais, não são tidas nem achadas, mas conhecem um bocadinho das manhas e tentam ajudar, só tentam ajudar, portanto, as pessoas. Mas o que é que eu aconselho? Procurar sempre um profissional da área. Imagina, eu tenho alguém que tratou do meu processo e até fui bem sucedido. Eu vou sempre buscar referências no mercado. Imagina, Cauíla tratou do seu processo e chega agora um outro estudante e precisa também de uma orientação. Olha, eu vou referenciar este profissional porque foi quem me ajudou e pronto, eu acredito que é um pouco... vai um pouco também por aí. A maioria das pessoas que eu recebo, quase todas elas vêm referenciadas. Olha, tratou da minha colega, tratou da minha prima, tratou da minha tia e por aí vai. Se não, o que é que eu costumo também dizer? Procure sim um profissional, marca uma reunião, agenda uma consulta jurídica, fale, expõe as suas dúvidas e depois também tira as suas conclusões. Porque muitas vezes, o que é que acontece? Nós nem é muito pelo profissional, mas também tem aquela questão da empatia. Eu senti que... Já tive casos. Doutora, eu fui ter com um colega, mas não sei porquê, não me senti muito à vontade, não acontece. Mas para evitar mesmo burlas, para evitar fraudes, principalmente em termos de documento, procurem um profissional da área. Ela é a pessoa mais indicada para ajudar, para tirar as dúvidas, para apontar soluções, porque ele vai apresentar as possíveis soluções, os possíveis caminhos, porque não existe só um, existem vários, mas quem sabe, quem consegue orientar é o profissional que trabalha e atua naquela matéria. Muito bem. É verdade. Muito obrigada, então, doutora. Agora, passando para o terceiro bloco, nós vamos aqui saber sobre arrendamento seguro e prevenção de burlas, exatamente como já íamos aqui falando. E a nossa primeira questão é: quais os sinais jurídicos mais claros de burla no agendamento? Porque a doutora falou aí muito bem sobre a questão de procurar profissionais e tudo mais, mesmo por indicação, mas às vezes eu própria não tenho como dar conta se a pessoa me disser: olha, eu sou profissional, o que é que eu faço? Como é que eu vou
conseguir notar, e nessa questão específica dos arrendamentos, que é outra dor de cabeça com que muitos se deparam aqui, quais os sinais jurídicos mais claros que a doutora pode aqui referenciar para ficar com as sirenes assim em dia? Bom, estamos a falar de agendamentos e arrendamentos, Exato, certo? agora passamos para os arrendamentos. Vamos começar pelos agendamentos. Um dos sinais a ter, assim, para ficar em alerta é saber como está a funcionar, primeiramente, a estrutura. Estamos a falar da AIMA. A AIMA é a entidade que está responsabilizada de tratar dos títulos de residência, portanto, de todo o processo de legalização em território nacional. Se eu sei que a AIMA, de momento, não tem agendamento, então não pode aparecer um profissional e dizer, não, eu consigo um agendamento. Olha. Pronto. Saber exatamente quais são os canais de divulgação que a própria instituição, a AIMA, utiliza para divulgar, portanto, as notícias e o que está, de facto, a acontecer em torno de toda essa temática dos processos de legalização. Portanto, se eu sei que a AIMA não tem agendamento, então eu já fico alerta. Olha, disseram que tem alguém que consegue fazer um agendamento. Eu aí já... Por quê? Porque eu já tive imensos casos, não tive um, nem dois, nem três, já tive imensos casos de pessoas que me contactaram do tipo, doutora, preciso tratar do meu processo de legalização. Ok, neste momento a AIMA ainda não está a fazer os agendamentos, mas nós temos a nossa forma, portanto, de contactar a AIMA, de sabermos e provavelmente conseguirmos até um agendamento. Mas se disserem, mas tem alguém que diz que pode ajudar pagando um X, então, olha, o meu processo contigo fica por aqui e tu vais por tua livre, espontânea vontade, por conta própria, e vais procurar esse profissional. Porque até onde eu sei, a AIMA não está a fazer agora agendamentos. Portanto, procurar sempre os principais canais de divulgação das informações da AIMA e estar alerta, porque se está fechado, está mesmo fechado. Não pode aparecer ninguém a dizer que não, eu consigo, aquele conseguiu. Eu já tive casos em que eu disse, olha, a AIMA não está a fazer agendamento. Ok, pronto. E a pessoa ligar-me, dizer, olha, consegui um agendamento. E eu falar, não é possível, não é possível. E não era mesmo. Não era. A pessoa ficou com aquele agendamento, deslocou-se à delegação e realmente o agendamento era falso. Eu já presenciei um caso assim também. Pronto, então, é que de facto acontece mesmo. Eu acredito que as pessoas estejam num nível de desespero, mas é necessário tomar todas as cautelas e as devidas precauções, porque por um ato de desespero nós podemos colocar todo um processo em risco. Contando que, por exemplo, o risco de aparecer perante uma instituição pública com uma documentação falsificada, o risco é muito grande. Isso é uma coisa muito grave. Olha, vai para casa. Não é só dizer, ok, pode ser que apareça até alguém, você apareceu com esse agendamento e começar ali a puxar. E vai uma coisa dar a outra. Exatamente. E às vezes a pessoa que foi na inocência, que não é inocência, porque se você está a pagar, sabe que o sistema está fechado, isso tem um nome. Então, pode até ser implicado num processo de crime. Isso é extremamente grave. Eu chamo particularmente a atenção para as pessoas quando vão às consultas jurídicas para esse caso. Mas ouvi dizer que... ouviu dizer, então vai ali e por favor, nem me diga onde você foi. Eu prefiro nem saber. Às vezes é preferível. Agora, quanto à questão dos arrendamentos, igualmente da mesma forma, procurar os sites mais credíveis, nunca fazer pagamentos antecipados sem, por exemplo, visitar o imóvel, visitar o quarto, por exemplo, nunca fazer pagamentos antecipados sem ter a documentação do imóvel que está a ser alvo de arrendamento, procurar saber quem é de facto o proprietário, procurar saber se estiver junto de uma agência, procurar saber quem é a agência, quem é o agente imobiliário. Essencialmente, saber se o imóvel existe. E atenção, não é só saber se o imóvel existe e ir lá, de facto, ver
apalpar, porque existem burlas também que acontecem nesses casos. Já tive pessoas a irem ver imóveis. Não, doutor, eu fui mesmo e vi. E depois fez o pagamento e o imóvel simplesmente desapareceu. Ok? Então, saber sempre, pronto, quem é que está por detrás do referido arrendamento. É um pouco complicado, porque as burlas acontecem e, assim, às vezes nós pensamos que o processo está todo ok, está todo certinho, isto aqui é fiável, mas quando nós vamos ver, cair numa burla. Acontece. Por mais atento que nós estejamos. O que é que eu sugiro sempre? É isso que eu disse. Procurar, até, por exemplo, referências. Procurar, se calhar, outras pessoas que já foram bem-sucedidas nos seus processos de arrendamento, saber como fizeram, procurar agências mais credíveis. Pode ficar um bocadinho mais caro, pode, mas às vezes vale mais pagar um bocadinho, sim, um bocadinho a mais, mas saber que está de facto a fazer a coisa certa e que não vai cair no conto do vigário. Isso. Ótimo, doutora. E enquanto estrangeiro, ainda em processo de legalização, muitos ainda têm receios de comunicarem-se com as autoridades. Então, como é que pessoas que, infelizmente, né, passaram por uma burla, como é que estas pessoas podem denunciar, então, aquilo que passaram? Bom, podem sempre denunciar. As pessoas ficam com receio pelo facto de serem, de facto, estrangeiros. Só que é um crime, a burla é um crime, e é um crime que acontece em território nacional. Ou seja, foi alvo de burla. Participa. Vá a uma esquadra mais próxima, participe. Mas eu não tenho título de residência. Faça a participação com o documento que tem, que é o passaporte. Explique a sua situação. Eu sou estudante, eu estou aqui em território nacional, sou estrangeiro, sou imigrante, contudo, no âmbito do meu processo de legalização ou de regularização, eu fui alvo de burla. Portanto, se tiver os dados da pessoa, apresenta, é extremamente importante. Eu já tive um caso em que uma pessoa foi burlada e ela não quis apresentar queixa. E não sei, eu também, pronto, o meu sexto sentido disse, não, vamos apresentar queixa. E eu sei que foi um dia assim tremendo, porque ela não queria apresentar queixa e a senhora chorava. Entretanto, nós fomos a uma esquadra apresentar queixa. E para nossa surpresa, quando nós chegamos à esquadra, apresentamos a queixa, o agente disse, olha, eu acho que vocês fizeram bem, porque esta pessoa já tem um processo pelo mesmo crime. Então, às vezes nós estamos até a ajudar o sistema, não é? Porque pode ser uma pessoa que pode estar a ser procurada, ou pode ser uma pessoa que, por exemplo, já tenha um cadastro, já tenha uma participação, já tenha um histórico criminal, e é necessário, portanto, denunciar sempre. Partindo do princípio que a pessoa foi lesada e quer ver os seus direitos salvaguardados, faça a participação, sempre. Não obstante não ter um título de residência ou ser nacional, faça sempre a participação, porque é um direito que tem. Muito bem, e agora já com esta última pergunta feita dentro do âmbito do bloco 4, que estamos aqui já também com a pergunta anterior, como se posicionar em Portugal, para fechar, nós gostaríamos de saber que atitudes legais podem ajudar o estudante a ganhar credibilidade no país, como essas que a doutora acabou de frisar sobre faça a participação, independentemente da sua documentação estar ali em dia, digamos, ou não. Exato. Atitudes legais, então, é o cumprimento integral das regras, das leis. Como é que um estudante estrangeiro pode se posicionar? Nós sabemos que as universidades têm os chamados prémios, por exemplo, e podemos começar por aí, por ser um bom estudante, quanto muito não seja, eu quero ganhar um prémio, quero ganhar o prémio de ser o melhor aluno, quero ganhar o prémio, de ser uma pessoa que ajuda, que está em constante comunicação, por exemplo, com a associação de estudantes. Fazer parte do núcleo. Fazer parte do núcleo é extremamente importante. Porquê? Porque é toda uma comunidade e é necessário que as pessoas que venham encontrem toda uma comunidade, todo um apoio e um suporte para
de facto sentirem-se que não, pá, está difícil por eu estar longe de casa, mas não está tão difícil porque eu aqui encontrei uma rede de apoio. Como se posicionarem, como se têm posicionado, por exemplo, como hoje em dia, né, nas redes sociais, sendo um estudante exemplar, tendo boas notas, cumprindo com as regras. Eu acredito que essencialmente é isso, não se metendo em rixas, em confusões. Vai haver uma manifestação, olha, se puder não ir, não vá. Se achar que não vai correr bem, então abstenha-se de se meter, por exemplo, porque às vezes nós vamos para marchas e vamos para manifestações, não sabemos de todo o que pode ocorrer, o que vai ocorrer, e sermos marcados porque estávamos a participar de uma manifestação que acabou em rixas com a polícia, isso não cai bem. Sim. Então, doutora, nós já não temos muito mais tempo, mas para concluir, gostaria que a doutora deixasse uma mensagem para todo mundo, para todos os estudantes angolanos que estão aqui a ouvir neste momento. Uma mensagem. Olhem, eu também, para chegar onde cheguei, eu também fui estudante universitária. Eu nasci em Angola, mas eu já vivo aqui em Portugal há mais de 20 e poucos anos. Estava a fazer as contas hoje. E também fui estudante universitária, portanto, a maior mensagem que eu posso deixar é que tenham força. O processo pode às vezes parecer difícil, mas não desistam. Por quê? Porque nós já tivemos a graça de poder sair do nosso país de origem e ter acesso a uma educação um pouco melhor. Sim. Então façam valer a pena. Façam valer a pena o esforço do pedido do visto, façam valer a pena o esforço de terem pago um bilhete às vezes caríssimo. Exato. Façam valer a pena todo o esforço do acordar cedo. Hoje estamos aqui, está um dia frio, apesar de estar um sol lá fora, mas está frio. Façam valer a pena cada dia que vocês estejam a dedicar-se à vossa vida académica, porque no final vai ser bonito, vai ser prazeroso, não é? Para os estudantes que estão a pensar em vir, façam o caminho, não o caminho mais fácil, mas façam o caminho mais, como é que eu posso dizer? Favorável. Favorável em que sentido? No sentido em que vocês venham acompanhados de toda a documentação necessária para poderem estudar em Portugal. Primeiramente, sempre concorrer ou apelar para um visto mesmo de estudante. E a vida de estudante fora do nosso país não é fácil. Não é fácil ser estudante universitário e nas condições, né? Muitas das vezes até de estudante trabalhador, por exemplo, que tem que conciliar a escola com o trabalho, não é mesmo fácil. Mas é assim, eu desejo-vos toda a sorte do mundo, as bênçãos de Deus para a vossa vida académica, e tenham mesmo paciência e sejam perseverantes, porque no final a vitória é certa, sem dúvida. Muito obrigada, doutora. Foi então o nosso primeiro episódio aqui do podcast do Núcleo dos Estudantes Angolanos da Universidade Europeia. Esperamos mesmo que tenham gostado, que tenham conseguido reter o máximo de informações possíveis, porque estamos todos aqui para nos ajudarmos aos outros. Como disse a doutora, sozinho é difícil, portanto, tendo uma comunidade é sempre muito mais fácil. Exato. É sempre muito mais prazeroso até o processo. Não estamos aqui a dizer que não vai ter sapos, mas vai ser muito mais fácil de engolir. Tivemos então aqui um episódio de uns 40 minutos com Kate de Souza, a nossa doutora querida convidada Marivalda Gonçalves e eu que vos falo, Cauíla dos Santos. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, sigam as nossas redes sociais, a da doutora certamente também estará na descrição deste vídeo e até a próxima. Até a próxima, com o teu Câmara da Universidade Europeia. Boa!